Fala, fanático vascaíno, fanática vascaína, um ótimo dia para vocês, bom encontrar vocês aqui nesse sabadão. Já chega logo deixando aquele like, é a mãozinha que está aqui embaixo, não perde tempo. Deixa o like para que o YouTube mande esse vídeo para muitos vascaínos. Quanto mais likes nós tivermos no vídeo, o YouTube vai entender, opa, esse vídeo é relevante, eu vou enviar para muitos vascaínos. E alguns nem conhecem o nosso canal ainda. Então eles vão chegar também. Seja muito bem-vindo. Se você é novo, se inscreve já aqui. Comenta também de onde você está falando, que eu gosto muito de conhecer vocês, porque nós vamos fazer um debate aqui. Eu vou fazer algumas proposições, logo depois da vinheta, sobre a SAF. A SAF é a Sociedade Anônima do Futebol. Depois da vinheta eu vou falar sobre esse tema que está dando o que falar. Você vai entender um pouco mais. Roda a vinheta e volto. Não sai daí. Deixa o like, hein? Aí sim, papai, de volta para falar com você sobre esse tema que, olha, tá dando o que falar. Todos os vascaínos só falam nesse assunto. Tem estreia quarta-feira no Campeonato Estadual, mas a galera quer saber da SAF. O Vasco vai aprovar esse modelo de sociedade anônima do futebol, vai virar uma empresa, vai dissociar o futebol do clube. O Clube de Regatas Vasco da Gama segue aqui e o futebol aqui, paralelo. Como é que vai ser isso? Enfim, eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o modelo, já que no fim do ano passado, no meio do ano foi aprovada, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, a lei que libera aos clubes a criação, faculta aos clubes essa criação da SAF. E no final do ano o Cruzeiro e agora no início desse, o Botafogo, dois grandes clubes brasileiros, aprovaram a venda. Cruzeiro para o Ronaldo e o Botafogo para o americano John Textor, depois de votação do Conselho, no caso do Botafogo, e dos seus associados. O Cruzeiro usou um modelo diferente, a canetada presidencial. Dentro desse projeto da SAF, nome do clube, escudo, uniforme, hino, isso só pode acontecer, qualquer mudança nesse cenário. O Vasco vai mudar de cor, vai ter um símbolo diferente, com a aprovação da associação que criou o clube empresa. Ou seja, se o clube Vasco da Gama não aprovar a mudança, não adianta o novo dono querer mudar. Então já ponto 1, já jogo por terra esses argumentos que o Vasco vai ser vendido, vai mudar o escudo, vai mudar isso, vai mudar aquilo. Eu estou com a lei aqui na minha frente, por isso que eu estou lendo e passando para vocês também. A criação da SAF dá o direito de participação nos contratos de trabalho, uso de imagem, que vão ser transferidos para essa SA. Tá? É uma forma de profissionalizar o clube. E aí eles passam a ter direitos sobre contratos vigentes. Eventuais acordos comerciais vão ser transferidos imediatamente para a SAF. Ela não vai só aportar, ela já vai ter a sua receita também. Há uma legislação específica, que é a tributação específica, a TEF, para pagar impostos de formas diferenciadas, que vai destinar 5% de todas as receitas para esse imposto, que vai substituir o imposto de renda de pessoa jurídica, contribuição sobre lucro líquido, PIS, COFINS, enfim, essa série de impostos que você, que é a PJ, paga, o clube vai ter nos primeiros anos que pagar um valor. A partir do 6º ano, vai pagar 4% sobre as receitas como um todo. E haverá um acréscimo nas transferências e tal, quando você vender algum jogador. As dívidas. Isso é importante passar para o torcedor. Eu estou lendo aqui a lei para poder você entender. Cada clube tem 6 anos prorrogáveis por mais 4, ou seja, até 10, para quitar as dívidas das áreas civil e trabalhista. Então você tem que cumprir um cronograma de pagamentos. E de que forma? A legislação da SAF, que é a Sociedade Anônima do Futebol, permite o repasse de 20% da receita ao clube associativo. Ou seja, o Vasco cria a SAF, começa a arrecadar e 20% dessa arrecadação é enviado para o clube, para o Vasco, o clube associativo, com o intuito de ajudar nesse pagamento. Nos outros 4 anos, isso nos 6 primeiros anos, nos outros 4 anos, pode-se manter os 20% ou até mesmo cair para 15%, porque tem essa possibilidade. Alguns outros itens que são importantes serem ditos.
Mas eu quero levantar o debate com você, torcedor, trazendo essas informações iniciais para alguns fatos. O Vasco hoje é um clube ingovernável. Como assim, Azevedo? Basta você olhar a quantidade de grupos políticos, de acordos que cada presidente tem que fazer, seja ele quem for no poder, para poder governar. E eles não conseguem. Por isso que eu digo que o Vasco hoje é ingovernável. Não cabe no Vasco mais de 30 grupos políticos, como tem. Cada um com seu tamanho, grandes, pequenos, médios, mas que fazem o seu barulho. Hoje, o presidente em exercício na função é o Jorge Salgado, mas quem está fora faz um barulho, tumultua, e o Vasco fica sempre em segundo plano. E a dívida vai só crescendo. No orçamento que foi aprovado, a receita está na casa de 173 milhões, vamos arredondar para 135, e a despesa em 235, ou seja, eu já estou avisando ao associado que eu vou fechar esse ano com 60 milhões de dívidas. Se a dívida é de 830, eu vou aumentar 60, eu vou bater já 900 milhões praticamente. Vai esperar bater o quê? 1 bilhão, 2 bilhões para dizer, ó, não tem mais, acabou o dinheiro do Vasco? Do jeito que está hoje, e não tem nenhum grupo hoje fazendo esse movimento que outros clubes fizeram, como Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, pegar gigantes do futebol brasileiro, que governam sem ter virado a SAF, o Vasco, do top 5 do Brasil de torcida, vai ser o primeiro a dar esse pontapé inicial. E eu não vejo outra saída nesse momento, que vem de 20 anos, só aumentando a dívida do problema do Vasco, não virá a Sociedade Anônima do Futebol. A questão é, quais serão os moldes, qual será o percentual vendido, porque, torcedor, quando alguém bota o dinheiro e é o dele que arde, a administração é diferente. Salgado, Campelo, Eurico, Roberto Dinamite, não tinham responsabilidade nenhuma do dinheiro que entrava e saía, da dívida que aumentou. Eles foram embora para casa, tranquilos. Quem assumiu o problema foi o Clube de Regatas Vasco da Gama, o CNPJ. Isso tem que acabar. Ah, mas se o investidor falir, volta a dívida para o clube. Volta o clube a assumir esse futebol, porque ele vai ter esse percentual ainda, seja 10%, 15%, 20%, 30%, o percentual vai ser definido. O clube já está falido. O Vasco já está falido com 830 milhões de reais em dívida. E não tem varinha mágica, né? Aquele condãozinho assim. Não vai resolver. Não tem projeto para resolver isso. Ninguém tem. Olhe com seus olhos, pense com a sua cabeça e ouça com seus ouvidos antes de falar com a sua boca. Olhem as figuras que são elencadas em cada projeto, onde elas estão. Os executivos do projeto A, do projeto B, do projeto C, onde eles estão? Os que estão fora do Vasco. Se você disser para mim, pô, fulano é isso, aquilo, tá lá fazendo. Que executivos? Peguem os nomes, gente. Não se deixe enganar, torcedor. Vamos debater a criação da SAF, o modelo que tem que proteger o clube, o patrimônio. Perfeito. Mas a entrada de recursos. Acabar com a beirinha do vice-presidente de alambrado, de estacionamento, de sauna, de vestiário. Há muitos anos, isso só afunda o Vasco. Eu, você e os 20 milhões de torcedores queremos voltar a ver o Vasco grande, dentro de campo. Não esse Vasco que a gente vai ver agora a partir do dia 26. Que quem está lá foi quem aceitou vir, mas quantos viraram as costas para o Vasco? Você quer continuar com isso, torcedor? Tendo jogador virando as costas para o Vasco? Jogador que não tem o que contar, não tem história para contar, não é ninguém na fila do pão, mas ele, claro, que ele não vai vir para um clube que está devendo salário, que está jogando a Série B e com esse time mais ou menos. Aí o cara recebe, desculpa, a proposta do Cuiabá, do Red Bull Bragantino, do Fortaleza, do Ceará, que não tem 1/10 da história do Vasco, mas hoje tem 10 vezes mais organização que o Vasco, e eles vão para esses clubes. Fortaleza é um fenômeno que sai da Série C em 2017 para Libertadores em 2021, no top 4 do brasileiro. Há quantos anos a gente não chega entre os 4 do brasileiro? Fortaleza chegou.
Projeto de 5 anos. E é só aplaudir. Quanta gente, ó, naquele projeto do Tomamos, que eu já falei para vocês. Mas a gente vai continuar brigando e sem enganar você, torcedor. Não tem bilionário, não tem trilhardário, quadradário, tem nada. Tem nada. Mas que o mercado olha esse gigante que vai se transformar, e eu não tenho dúvida disso, que o caminho será esse, depois da aprovação pelo Conselho e pelos sócios, os bilionários vão aportar no Vasco. Mas hoje, tem ninguém. Grande abraço, um ótimo sábado e eu volto mais tarde. Tchau!